Por outro, quando a gente olha para os cargos de gestão, para os cargos de liderança, né, serem técnicas, muitas modalidades no Brasil e no mundo, as principais equipes de mulheres não são lideradas por mulheres, né? O voleibol brasileiro é um exemplo disso, e dentre outros. Então, isso avança a passos ainda mais lentos, e avança a partir do momento em que os feminismos lançam pautas estruturantes. O que é isso, né? Pautas estruturantes. É dizer que parte de movimentos sociais reivindicar políticas institucionais, políticas públicas de inserção. Sem isso, não parece, entre aspas, natural que vá acontecer alguma mudança. A mudança vai acontecer a partir do momento que essas pautas entram nas estruturas, né? Então, existe uma política de inserção da mulher no cargo de liderança. Isso vai acontecendo no Comitê Olímpico Internacional, para nossa triste realidade, muito recentemente. Muito recentemente é que o Comitê Olímpico Internacional foi instituir um setor, uma comissão própria para cuidar dessas políticas estruturantes para a participação de mulheres como atletas e nos cargos de gestão e de direção. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Mulheres no Movimento Olímpico. A entrevistada é a professora doutora da Universidade Federal de Viçosa, Doiara Santos. E a entrevistadora é a mestranda da Universidade de São Paulo, Dawane Moraes. Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao canal do Esporte Sociedade, um projeto de extensão chamado Sociologia do Esporte ao Público, vinculado à USP Ribeirão e à Escola de Educação Física e Esporte, a EFERP. Meu nome é Dawane Moraes, sou graduada em Educação Física, também pela EFERP, e aluna do mestrado do programa de pós-graduação da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. E membra do Grupo de Estudo e Pesquisa em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, o GPESP. O tema da entrevista de hoje é Mulheres no Movimento Olímpico, e a convidada é a professora doutora Doiara Silva dos Santos, que é professora do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa, licenciada em Educação Física pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, mestra em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, é doutora em Educação Física pela University of Western Ontario, no Canadá, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, também na Federal de Viçosa, colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Viçosa e líder do Laboratório de Estudos Olímpicos e Socioculturais dos Esportes. Bem-vinda, professora Doiara, muito obrigada por ter aceitado o convite, agradeço em nome do grupo, também pela disponibilidade e por ter participado. Já vou aqui pedir para você comece falando sobre sua trajetória de pesquisa, o que te levou a estudar o movimento olímpico, com o foco das questões de gênero, e que caminhos e inquietações te trouxeram até aqui. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho desenvolvido junto ao seu grupo de estudos em Esporte e Sociedade. Acompanho o canal no YouTube há algum tempo, fico muito feliz com as iniciativas e é uma honra estar aqui. Respondendo a sua pergunta, a minha trajetória de formação começou em 2004, na graduação. E naquele ano foi ano de Jogos Olímpicos, em Atenas. Então, é uma das minhas primeiras memórias de assistir mais atentamente aos Jogos Olímpicos. Tendo eu sido nadadora em nível escolar, competi em níveis regionais, eu tinha várias memórias de eventos esportivos. E já a partir da formação inicial, começou a me intrigar como esses eventos esportivos, sejam eles locais, nacionais ou internacionais, eles se relacionam com vários aspectos da sociedade. Então, meu primeiro interesse vai nessa relação entre eventos esportivos e sociedade. E isso vai me inquietando até participar de um grupo de estudos em representações sociais e mídia, e como a circulação de informações que eu pretendia consumir sobre mulheres atletas, ela era carregada de vários problemas, de invisibilidade, de estereótipos. Então, o tema ele foi me acompanhando no meu processo formativo, que vai desde a graduação, da minha experiência como atleta amadora,
e vai se estender até o mestrado, quando eu finalmente encontro um campo de estudos denominado Estudos Olímpicos, que é onde eu vou me especializar, estudar identidades nacionais, entrevistar atletas. Então, várias questões sociais atravessaram meus interesses ao longo do tempo, principalmente a partir dessa relação com a mídia, e dentre as quais as questões de gênero, as questões das mulheres nos Jogos Olímpicos. No esporte, né, assim como em outras questões da sociedade, as mulheres foram excluídas e tiveram que lutar para ocupar os diversos espaços, né? Você pode contextualizar a história da participação das mulheres nos Jogos Olímpicos e como esse cenário foi modificado ao longo do tempo? Essa é uma pergunta que mexe com algumas questões que ficam em disputa ainda no campo histórico, né? Então, os Jogos Olímpicos, eles se iniciam ali no final do século XIX, né, 1896 a primeira edição, e, a princípio, sem a participação de mulheres competindo por medalhas. Muito disso se atribuiu ao Pierre de Coubertin, e as influências de seu tempo num pensamento patriarcal, e alguns nomeiam machista. Outros perdoam Coubertin, dizendo assim, ele era um homem de seu tempo. E quando a gente avalia o contexto da França, da Europa, nesse cenário, a gente vê que já havia feminismos no plural, né, na própria França. Então, Coubertin estava alheio a esses movimentos, ou ele tinha ali uma lógica hegemônica, patriarcal, influenciando suas decisões. O curioso é que eu costumo provocar meus alunos para dizer assim, olha, logo em seguida, em 1900, nos Jogos de Paris, as mulheres passam a participar, sob a presidência do Pierre de Coubertin no COI, embora ele não concordasse com isso. Das duas, uma, podemos dizer que Coubertin era um cara democrático, ou podemos dizer que o Coubertin, em certa medida, e dentro de lógicas que se reproduziram em várias sociedades, né? Olha, as mulheres podem esporte que não tenha contato físico, esportes que sejam, entre aspas, adequados à sua natureza, né? Então, houve esse debate sobre como as mulheres vão se inserindo historicamente nos Jogos Olímpicos. Uma coisa que eu posso te garantir é que nada disso foi dado, né? Tudo isso foi reivindicado. Então, se havia mulheres interessadas em praticar esporte, é isso que vai levando a um movimento de abertura para que elas passem a integrar em determinados esportes, né? Além disso, eu costumo também pontuar que o Coubertin faleceu, o criador dos Jogos Olímpicos e presidente por muito tempo, em 1937. E se a gente imaginar que era pura e simplesmente a influência dele que travava o avanço das mulheres nos Jogos Olímpicos, a gente é só olhar para a história e ver que não, que após o falecimento do Coubertin não houve assim um boom de participação das mulheres no esporte, né? Isso foi muito gradual e lento em todo o mundo. Então a gente vê que aquele pensamento que influenciou suas decisões, que influenciou a inserção das mulheres nos Jogos Olímpicos, era um pensamento que não estava situado no criador dos Jogos Olímpicos, mas que se alastrava e se reproduzia em várias sociedades. E os rompimentos disso vão se dar por vias reivindicatórias e não por vias de concessão, né? Então, as mulheres, a gente tem aí algumas personagens importantes, mulheres, que vão criar eventos para elas mesmas, né? Tudo bem que elas também representavam uma certa classe social, não eram todas as mulheres que tinham a oportunidade de praticar o esporte nasce elitista e isso afeta também as mulheres, né? Então, foi gradual, foi lento, foi a partir de 1900 que elas passam a competir em modalidades denominadas adequadas à sua natureza, e foi mediante reivindicações, a princípio de mulheres europeias, que vão reivindicar espaço, mas que depois vai se alastrando de acordo com os movimentos de cada contexto e vai ocupando esse espaço que vai se consolidando no cenário internacional, que é os Jogos Olímpicos, né? Não sei se eu respondi tudo, mas... Foi ótimo. E nunca é fácil, né? Nunca, nem sempre foi tão fácil ocupar esses espaços, principalmente no esporte. Para além do esporte, e como fica essa participação das mulheres nos bastidores dos jogos? Dentro das comissões técnicas, cargos administrativos, no comitê, no COI, né? No Comitê Olímpico Internacional. É ainda mais tenso esse cenário, né? Porque se por um lado a gente tem um avanço no número de participantes atletas
que desafiaram aí, dentre outras coisas, as lógicas históricas de ênfase biológica, sob o princípio de tradições científicas, dizer que prejudicaria o desenvolvimento físico da mulher, a capacidade de gerar filhos, houve todo esse desafio para as atletas, né? Por outro, quando a gente olha para os cargos de gestão, para os cargos de liderança, né, serem técnicas, muitas modalidades no Brasil e no mundo, as principais equipes de mulheres não são lideradas por mulheres, né? O voleibol brasileiro é um exemplo disso, e dentre outros. Então, isso avança a passos ainda mais lentos, e avança a partir do momento em que os feminismos lançam pautas estruturantes. O que é isso, né? Pautas estruturantes, é dizer que parte de movimentos sociais, reivindicar políticas institucionais, políticas públicas de inserção. Sem isso, não parece, entre aspas, natural que vá acontecer alguma mudança. A mudança vai acontecer a partir do momento que essas pautas entram nas estruturas, né? Então, existe uma política de inserção da mulher no cargo de liderança. Isso vai acontecendo no Comitê Olímpico Internacional, para nossa triste realidade, muito recentemente. Muito recentemente é que o Comitê Olímpico Internacional foi instituir um setor, uma comissão própria para cuidar dessas políticas estruturantes para a participação de mulheres como atletas e nos cargos de gestão e de direção. E a gente pode pensar assim, tá, mas o Comitê Olímpico Internacional é uma das instituições, e as outras, né? As confederações, as federações. O que a gente acompanha quando estuda política institucional de esporte nessas instâncias é que, com muita frequência, é o Comitê Olímpico Internacional que puxa as outras instituições a se comprometerem com essas pautas. E isso é um tanto quanto desafiador, né? Então, o Comitê Olímpico Internacional ele vai ter uma composição hierárquica de comitês olímpicos nacionais, que, por sua vez, são aqueles que cuidam dos esportes olímpicos em cada país ou território, e ele vai delegar a esses comitês nacionais a responsabilidade de fomentar isso. Então, a gente tem aí a ONU Mulheres, criada apenas em 2022, se não me engano. Essa comissão de mulheres do COI é muito recente também. Então, os passos para avançar são necessários passos estruturantes, né? Eles não vão acontecer do nada, eles não vão acontecer aleatoriamente, eles vão acontecer à medida que isso vai se tornando política institucional, nos clubes, nas associações, nas universidades, à medida que as mulheres passam a criar uma cultura, né, de pertencimento, de participação, que não seja essa... A gente está sempre... É muito triste, eu costumo dizer, Daone, que quando a gente fala assim, a primeira mulher a fazer tal coisa, a primeira mulher a fazer tal coisa, em 2025, né? A primeira mulher presidente do Comitê Olímpico Internacional. Então, a gente ainda está falando muitas vezes isso. Eu vou ficar muito feliz quando a gente parar de ouvir que foi a primeira, né? Então, a gente precisa ainda romper essa questão da gestão, essa questão da liderança, as técnicas, as comissões médicas, de estruturar políticas que vão colocando as mulheres nesses espaços com suas capacidades, habilidades, e vão mostrando que é possível, né? Porque a grande dificuldade, às vezes, é ter referências de mulheres nesses espaços para que outras possam também ter essa pretensão, esse desejo, essa vontade. Então, ainda, se eu não me engano, na últimos Jogos Olímpicos, você me perguntou, apenas 13% das treinadoras das modalidades em geral eram mulheres. Então, é muito baixo. A gente quase chegou a 50% em atletas, mas quanto às treinadoras, por exemplo, esse dado eu tenho, apenas 13%, é muito pouco, né? Muito pouco, e para avançar, são mudanças estruturantes que a gente precisa, e são mudanças em todos os níveis, locais, nacionais e internacionais. De fato, muito baixo esse número de treinadoras nos Jogos Olímpicos. Continuando aqui, quais são, na sua visão, os principais obstáculos e as conquistas mais significativas vividas pelas mulheres em grandes eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos? E como isso se manifesta? De que formas distintas entre mulheres do norte e do sul global? Os principais obstáculos, eles são estruturais, a gente vem conversando disso baseado na última resposta.
São barreiras que se manifestam diferentemente entre o norte e o sul global. É só a gente olhar para os avanços relacionados às políticas de equidade de gênero em geral nos países, como esse debate ainda precisa avançar muito. Então, os principais obstáculos vêm dessas culturas, dessa cultura patriarcal, vem de um cenário em que o esporte foi feito por homens para homens, e que esse debate ainda não perpassa, eu diria, a educação de uma forma muito consolidada, a educação formal e não formal. A gente ainda pensa a própria formação esportiva afastada das questões sociais, né? Então, a gente vê atletas que vão participar do esporte, se profissionalizar, e muitas vezes não debatem esses assuntos, né? Eles ficam num processo de formação esportiva que é estritamente técnico, voltado para o condicionamento físico dele, e que não se preocupa com a formação para a cidadania, porque os atletas também têm a capacidade de mobilizar sua representação, de buscar caminhos, né? Então, a própria formação esportiva precisa melhorar, esse é um obstáculo, ela ainda vê os corpos voltados para a performance, a gente precisa melhorar os elementos estruturantes dessas instituições, a gente precisa melhorar os sistemas educacionais, esses são obstáculos, né? E quanto ao norte sul global, a gente tem movimentos feministas, no plural, muito diferentes, entre Europa, Estados Unidos, Brasil, na própria América do Sul, os movimentos feministas tiveram tempos e agendas diferentes. E isso é difícil de sincronizar, né? São interesses particulares a cada região, né? Então, a gente tem no Brasil uns movimentos feministas que vão dialogar com a interseccionalidade, com a ideia de que a gente precisa falar de mulher, falar também de questões étnico-raciais, de classe, de sexualidade, e a gente tem outros países até que existem feminismos de direita, né, de pautas conservadoras do feminismo. Então, é muito preocupante falar de mulheres e dos desafios que recaem sobre as mulheres de uma forma muito globalizadora, uma forma globalizadora. Por quê? Porque são obstáculos distintos. O colonialismo deixou no sul global marcas de gênero também, né, sobre o que as mulheres podem ou não podem, sobre a objetificação dos corpos colonizados. Então, é impossível falar de pautas e agendas feministas e de gênero no Brasil, na América do Sul e na América Latina, por exemplo, sem reconhecer a influência do colonialismo desses feminismos, certo? E eles são diferentes, eles foram diferentes na Argentina do que aqui, por exemplo. Eu tenho uma aluna fazendo um projeto de pesquisa relacionado a políticas de equidade de gênero no basquetebol na América do Sul. Ela analisou documentos de 12 países, procurando políticas estruturantes dentro dos comitês olímpicos nacionais de cada país desse, e das confederações de basquete de cada país, para saber o que tinha lá de política de equidade. E um dos resultados, a gente ainda não publicou, é um texto que acabou de finalizar, é que, assim, a maior parte das políticas hoje nas instituições da América do Sul, desses 12 países, é voltada ainda para a sobrevivência da mulher. Eu vou te dizer por quê. Porque elas ainda estão preocupadas, antes de mais nada, com combate à discriminação e combate à violência de gênero. Então, é assim a mensagem, né? Sobreviva primeiro, depois a gente se preocupa em jogar, e jogar em alto nível, e depois a gente se preocupa em performance, em democratizar o basquete para mulheres da América do Sul. Então, quando a gente analisou essas políticas, a gente ficou alarmado com isso, né? A gente ainda está no modo sobrevivência na América do Sul em relação a várias modalidades. A gente ainda está na parte combativa, a parte em que a gente combate esses sistemas de opressão. A gente ainda não está na parte em que a gente democratiza as modalidades, em que a gente populariza, em que a gente leva as mulheres aos cargos de liderança e de gestão. Só um país desses 12 tinha uma política voltada para a gestão, em que assegurava 1 dos 6 lugares dos cargos decisórios para uma mulher. Né? Um país tinha, que, se não me engano, é a Venezuela, no caso do basquete. Né? Então, a gente ainda está aqui no nosso sul global, no nosso cenário particular aqui da América do Sul, no modo sobrevivência. E enquanto alguns países, essas políticas, elas estão agora na fase de
buscar efetivá-las, implementá-las, né, buscar consolidar. Então, em alguns lugares, a fase é de consolidar essas políticas. No nosso, ainda é de construir. Tá? E com esse finalzinho da sua resposta, acho que eu já imagino a resposta para a próxima pergunta, que é como acontece essa diferença nos resultados dos Jogos Olímpicos, né, entre os países com programas esportivos e que incentivam o esporte de mulheres? É muito boa a pergunta, né? Já existem estudos quantitativos que encontraram associações estatísticas entre IDH, por exemplo, e número de medalhas conquistadas. Quanto mais rico o país, maior o número de medalhas. Esses estudos eles vão sendo replicados edição após edição dos Jogos Olímpicos e constatam a mesma coisa. Quanto maior o índice de desenvolvimento humano, maior o número de medalhas obtidas por um país. E recentemente eu vi um estudo sueco e talvez um do Reino Unido, se não estou enganada, que vão buscar os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, da ONU. E tem o ODS, né? O ODS número 4 trata de igualdade de gênero, e tem lá metas e indicadores. E o esporte é mencionado nesse caminho aí para a igualdade de gênero até 2030, Agenda 2030 da ONU. E esses estudos vão mostrar que aqueles países que têm melhores indicadores nessa meta de igualdade de gênero têm relação positiva com conquistas de medalhas, né? Então, isso realmente faz diferença. Quanto mais as mulheres têm políticas que asseguram sua segurança, políticas que asseguram a sua presença no esporte, que asseguram a sua possibilidade de atuar na gestão, quanto mais essas políticas estão asseguradas e implementadas, e aí as metas e indicadores são aferidos, né? Melhor têm sido os resultados delas nos Jogos Olímpicos, né? Então, existe essa associação direta, comprovadamente estatística, sobre o quanto faz bem avançar nessas pautas, né? O quanto faz bem torná-las estruturantes das instituições, né? Fazer parte de um universo de instituições que vão se comprometer, firmar compromissos com essa pauta. E aí, esse compromisso não só retórico, isso é importante dizer, porque o compromisso retórico parece que ele foi apropriado e banalizado já, tá? Mas e o compromisso de efetivar isso, né? E esse compromisso, quando a gente vai avaliar, e no caso aqui do Brasil, que foi um dos países que a minha aluna analisou no projeto que eu mencionei, é um país que a Confederação de Basquete ela ainda está preocupada com a parte da sobrevivência, a parte do combater discriminação, a parte do proteger de violência sexual. E aí a gente olha assim para o cenário e pensa, o basquete de mulheres tem uma longa trajetória aí para voltar a ser um destaque em edições olímpicas, etc. Então, existem essas diferenças e constatadamente, quanto mais se avança nas políticas de equidade de gênero, mas se avança também na participação e no número de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos. Aproveitando o tema sul global, e você citou o caso da Venezuela, como é o caso do Brasil? Pensando assim, sei que a primeira participante da comissão brasileira foi a Maria Lenk, nadadora, em 1932, é isso, né? Isso. E como foi a evolução do quadro de mulheres, né? O aumento do quadro de mulheres nos esportes, nos Jogos Olímpicos? Foi gradual e lento, no caso brasileiro. Muitas dessas personagens, academicamente, também foram esquecidas, invisibilizadas. Então, a gente tem agora alguns trabalhos surgindo sobre a Melânia Luz, que participou dos Jogos, sobre a Hilda dos Santos. Nós temos dificuldade de ter memória de que, por exemplo, a primeira medalha de ouro conquistada, a primeira medalha conquistada por mulheres brasileiras em Jogos Olímpicos foi logo ali em 1996. Então, a gente tem nossa primeira participação em 1920, e logo ali os homens, o Guilherme, no tiro esportivo, ganha uma medalha de ouro, e a primeira medalha conquistada por uma mulher foi no vôlei de praia, uma modalidade estreante, em 1996, mais de 60 anos depois, né?
A gente tem dificuldade de acessar esse cômputo de participações de medalhas. Tem um trabalho belíssimo, que é uma enciclopédia de atletas olímpicos desenvolvido pelo Grupo de Estudos Olímpicos da USP, que mapeou essas participações. Então, a gente hoje conta com algum acervo como ponto de partida para falar dessas biografias dessas mulheres. Se eu te perguntar, quem foi a primeira latino-americana a ganhar, porque a Maria Lenk participou em 32, mas quem ganhou a primeira medalha? A gente tem dificuldade de lembrar, porque existe um apagamento midiático e um apagamento que é também acadêmico, de interesse de pesquisa sobre isso, talvez porque o próprio âmbito da pesquisa, nas universidades, que no caso brasileiro são as principais instituições de pesquisa, elas por muito tempo também sofrem o impacto do sistema patriarcal, de ter a maioria de homens estudando, a maioria de homens na pós-graduação, a maioria de homens como docentes. Então, muito desses temas passaram desapercebidos, muitas dessas biografias não foram exploradas a fundo, não à toa. No próprio futebol, tem o boom agora do futebol de mulheres na produção acadêmica, mas é agora, não é? A primeira participação das nossas atletas foi em 1992, Jogos Olímpicos de Barcelona. E elas foram, por muito tempo, esquecidas, invisibilizadas, não foram temas de pesquisas, né? Então, a gente está em processo de relembrar essas histórias. O Brasil participou em 32, a gente teve participações em 1948, a gente teve atletas que não foram medalhistas, né? Eu já citei a Melânia, citei a Hilda dos Santos. Aí a gente tem um boom dessas medalhas a partir de 96, que foi com a Jaqueline e Sandra no vôlei de praia. A gente teve uma dobradinha no pódio, né, com a Adriana Beachelda. Então, são memórias já de Jogos Olímpicos ali da década de 90. E aí a gente vai avançar para o século XXI com mais conquistas de medalha, Malrimad, né, a própria Rebeca Andrade, a Beatriz, as atletas da vela. Então, a gente está avançando, e mais rápido. Eu fiz uma pesquisa, até o tema do meu pós-doutorado, né, sobre mulheres latino-americanas e caribenhas nos Jogos Olímpicos, buscando essas mulheres, essas latinas. E eu vi que a Maria Caridad foi uma cubana que ganhou a primeira medalha de ouro da América Latina em 1980. Né? Então, é já mais próximo. E até esse feito ser repetido, demorou alguns anos. E aí você tem dificuldade até de encontrar, de mapear essas medalhas. Mesmo as grandes conquistas, elas sofrem de um certo apagamento. Você tem que fazer uma pesquisa bem adensada ali nas fontes digitais do Comitê Olímpico Internacional, porque nem sempre os próprios documentos digitais dos nossos comitês olímpicos nacionais trazem essas mulheres. Então, as brasileiras foram a curtos passos, não foram a largos passos, aumentando o número de participantes, ao ponto da gente ter agora recente que a maioria dos atletas é mulher, né, de Paris. A maioria foi mulher, então a gente teve uma equipe composta majoritariamente por mulheres. Isso é muito raro ainda no mundo, né? Então isso a gente pode se orgulhar bastante, mas foi um avanço lento, um avanço muito pela luta delas, né? Foi menos do ponto de vista do papel das instituições nisso, e mais pelas lutas de cada uma, em cada cenário, de cada lugar, né? Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.